Amém, hein, seu João? Nossa, que bênção, glória a Deus. Chegar nos céus com essa voz maravilhosa. Nós dois vamos fazer uma dupla. Eu tenho o seu João cantar sozinho. Amém. Ai. Amém. Ok, hoje, dia dos pais, né? Pois é, a Márcia voltou e Ai. Ok, vamos abrir. Hoje é dia dos pais, um dia especial para cada um de nós. E vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Efésios. Opa, precisa passar, né? Pregação de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por sua presença aqui, Senhor. Nossa, Pai, em nome de Deus te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Pai, de poder cantar louvores ao seu nome, de poder, ó Pai, ser edificados com uma música tão linda como essa cantada por seu João nesse momento. Aleluia, Senhor. Aleluia. Te amamos, ó Deus, te adoramos. Te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Te agradecemos por esse momento. Espírito Santo, unge a sua palavra nessa manhã. Unge nossos corações. Fala, comunica conosco nessa manhã, Pai. Continue, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos por esse momento tão especial. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Sabe, Lucas capítulo 1 foi quando Maria teve a revelação que ela iria conceber e dar à luz um filho, e ela, sem antes conhecer o homem, e ela falou, mas como isso poderia ser feito? E a resposta do anjo para Maria, eu gosto muito desse versículo, capítulo 1 de Lucas, versículo 37, foi o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus, para o nosso Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo que Deus tem prometido para nós, Ele vai cumprir. Tudo que Deus tem falado conosco, Ele fará. Porque Ele tem um plano, e o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. Sabe, outro versículo que me chama muita atenção nessa manhã de domingo é Jeremias 32. Jeremias capítulo 32. Quando o profeta estava numa situação delicada e ele sobre as promessas especificamente para o povo de Israel, e tem uma resposta de Deus para Jeremias no capítulo 32, versículo 27, que está escrito: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Ou algo demasiadamente maravilhoso para mim? Tem alguma coisa impossível para Deus? Em outras palavras, não. Também outro versículo, em Gênesis capítulo 18, quando Sara, foi falado que Sara ia dar à luz um filho, já com 89 anos de idade, e Abraão com 99 anos de idade, foi dito, nós sabemos que Sara, rio e tal, Isaac significa riso, e Deus disse, no capítulo 18, versículo 14, acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Olha, imagina, 99 anos de idade, 89 a Sara. E Deus diz, vai conceber e vai dar luz a um filho, esse é o filho da promessa. Sara, ela estava ouvindo lá atrás da porta, ela deu uma sorriso aqui, será que deu uma risada? Como pode? 89 anos? Aí o anjo falou, olha, você riu?
Você vai ver, para Deus há algo demasiadamente difícil, né? Não há. Não há. Há algo impossível que Deus não possa fazer? Não há. Eu creio que Deus está trabalhando esse dia em nossas vidas. Deus está preparando algo muito especial para a nossa igreja, para as nossas famílias, para as nossas vidas nesses próximos dias. Sei, às vezes que as coisas parecem que está demorado a acontecer, parece que está difícil acontecer, parece que é impossível acontecer. Mas há algo impossível para Deus? Há algo demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Não há. O nosso Deus pode, porque o nosso Deus, além de ser o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. A igreja, que somos nós, pertence a Jesus Cristo, pertence a Ele. E por isso nós sabemos que Ele vai nos conduzir dentro do plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes, parece que no último momento, né, Geraldo? Mas sabe uma coisa? Nossa fé permanece inabalável. Continuamos acreditando que Deus pode mudar a nossa sorte num piscar de olhos, diante dos nossos olhos. Amém? Então, amados, pensando nos pais da Bíblia, dois me chamam a atenção nessa manhã de domingo especial. E um é um personagem que eu falei muito nessa manhã, né, Marcelo? O senhor chamado Jacó, que passou a chamar Israel. Eu não vou entrar na história específica, mas eu vou falar de um pai, de Jacó como pai. Sabe, ele teve 12 filhos, 2 especiais, os filhos de Raquel, José e Benjamim. E no capítulo 37 de Gênesis, José foi levar coisas para seus irmãos e os seus irmãos conspiraram contra José e o venderam como escravo. E eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue, sujaram a roupa de José e trouxe uma notícia péssima para Jacó como pai. Jacó, porque José era um filho amado de Jacó, era o filho o primogênito daquela que ele amava, que era Raquel. E aí vem os seus irmãos com inveja, né, conspiraram contra José e trouxeram a notícia que nenhum pai gostaria de receber. Nenhum pai gostaria de receber. Em Gênesis capítulo 37, versículo 31 a 35, fala o seguinte. Gênesis 37, de 31 a 35. Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e o molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na lavar o seu pai e lhe disseram, levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem eu terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Olha que notícia, né? Deus abençoe. Amém. Um abraço. Que notícia triste para o pai. Seu filho José, seu filho amado, está morto. E as filhas, os filhos, olha, você vê o sofrimento do pai. Eles continuaram com a mentira, tentando consolar. E Jacó não quis ser consolado. Por vários dias ele chorou a morte do seu filho. E passou 13 anos desde quando isso aconteceu. 13 anos depois, José foi colocado
como o primeiro depois de Faraó sobre o Egito, tornou governador todo o Egito. Aí teve 7 anos de vacas gordas no Egito, na terra. E José juntou muitos e muitos cereais em celeiros e celeiros de Faraó. E depois de 7 anos de fartura, começou 7 anos de vaca magra. E a fome correu por toda a terra. Aí Jacó, um pai, ele já tinha passado 20 anos. 13 até José ser promovido, mais 7 anos de vaca gorda. 20 anos. Jacó fica sabendo que há cereal, há comida no Egito. E ele manda seus 10 filhos, mas ele deixou Benjamim com ele. E os 10 filhos para buscar alimento no Egito. E nós sabemos como é a história. Provavelmente 21 anos depois, quando José se revelou a seus irmãos que ele era José e governador de toda a terra do Egito. Aí, olha, imagina o coração de um pai. Um pai que tem como o seu filho amado morto por 21 anos. Aí chega 11 filhos agora que Benjamim está junto. E foi a segunda viagem que Benjamim voltou. Pai! Seu filho José está vivo. E ele é governador de todo o Egito. Imagina o coração de um pai ao receber essa notícia. Imagina o coração de Jacó. Olha o que a Bíblia fala, como ficou Jacó. Em Gênesis 45, olha lá comigo. Em Gênesis capítulo 45. Olha aqui como está escrito. Versículo 45, capítulo 45 de Gênesis, a partir do versículo 25. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Eles disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como se palpitar, porque não lhes deu crédito. Imagina que notícia, Geraldo, né? Que notícia que Jacó recebe agora, como um pai que sofreu, que chorou há vários dias pela morte de seu filho. 21 anos depois, chega a notícia: seu filho vive e é governador de toda a terra do Egito. O coração dele parou, ficou como se palpitar. E como ele não acreditou, imagina o senhor de idade. E chega essa notícia, o coração dele ficou como morto. Mas sabe, porém, versículo 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. E disse Jacó, basta, ainda vive o meu filho José, irei e verei ele antes que eu morra. Uau! E sabe, amados, o encontro de Jacó com Israel, no capítulo 46. No versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel. 21 anos que eu não vejo meu pai. 21 anos que eu não vejo meu filho. 21 anos se passaram. E agora vem lá, meu filho amado. No seu carro encosta no versículo 29. Então José apresentou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-lhe o pescoço e chorou assim longo tempo, abraçado no pescoço. Filho e pai, pai e filho. Oh, amados, que alegria imensurável no coração de Jacó. Algo que Deus o reservou para ele. Pensa nisso, amados. Nessa manhã tão especial, nós que somos pais. Sabe, Deus nos deu uma responsabilidade tão grande com nossos filhos. E nós amamos eles incondicionalmente.
como Deus nos ama como Pai. E outra história interessante, está lá em Marcos, capítulo 9 de Marcos, olha lá, interessante. Marcos capítulo 9. O pai procura Jesus com uma grande esperança. Seu filho, desde pequeno, desde a infância, tinha um demônio que possuía o filho desse homem, desse pai. E ele lançava o menino para um lado e para o outro, no fogo e tudo, e tentava todo jeito de matá-lo. Imagina desde a infância, um pai sofrendo com o seu filho com um problema espiritual. E ele escuta que Jesus estava aqui. Ele pega seu filho e primeiro leva aos apóstolos. Mas o apóstolo não consegue resolver o problema do seu filho. Então ele leva eles até Jesus Cristo. E Jesus disse, a partir do versículo 20, está escrito: e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha, você vê o clamor deste pai em favor do seu filho. Se pode, ajuda-nos, socorro. E Jesus respondeu, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Lembra de Lucas 1,37? Há algo impossível para Deus? Lembra de Jeremias? Há algo demasiadamente maravilhoso que Deus não possa resolver? Lembra de Gênesis 18? Há algo tão difícil que Deus não possa resolver? Não há. Não há impossível para Deus. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não há impossível para Deus. Eu creio, ajuda-me, Deus, na minha falta de fé. E sabe a resposta de Jesus imediata? Foi: vindo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, e deu ordem, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torna ele. E eles, clamando e ajeitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos o perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão com muita oração. Lembra? Agora, o pai traz o filho com um problema de muitos e muitos anos. E Jesus disse: tudo é possível. Eu creio. Ajuda na minha falta de fé. E Jesus curou, expulsou aquela caça de demônios, saiu aquele menino, e ele caiu como morto. Jesus estendeu suas mãos, pegou ele pela mão e o colocou de pé. Imagina a alegria no coração desse pai. Tendo seu filho agora de volta, sem nenhum problema, podendo abraçar e cuidar dele, podendo saber que ele pode cuidar da sua vida sem ser jogado para um lado para o outro. Amados, tem vários pais na Bíblia que nós poderíamos falar nessa manhã. Tem o pai daquela menina que procurou Jesus, que estava morrendo e acabou com o seu servo encontrando com ele em Marcos capítulo 5, né? E falou assim: não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus respondeu para aquele pai lá em Marcos 5,36 o seguinte, para José, um dos pais da sinagoga: mas Jesus
sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Tudo é possível que crê. Não temas, crê somente. Tudo é possível que crê. Nós estamos em um novo lugar. 3 dias. Não temos como fazer. Tudo é possível que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível. Não temas, crê somente. Crê somente. E aquele pai, Jesus foi até aquela casa daquele pai, entrou com a mãe e o pai e os 2 discípulos, pegou a caminha, Talita, levanta-te! E ela levantou, dá de comer para ela, porque ela vive. Imagina a alegria dos pais! Uhul! Uau! Aquele José, olha que alegria misturar no seu coração, sua filha de 12 anos. Eu creio que Deus pode fazer o impossível. Eu creio que Deus pode resolver a situação. E se não acontece como nós esperamos, eu vou continuar crendo, porque eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O nosso Deus não falha. Amém? Amados, podia falar de Davi com seus filhos. Tem bons exemplos e não tão bons exemplos. Poderia falar de outros. Mas sabe, tem aquele senhor que tinha um servo que era um filho dele, que era ele era um general romano, ou ele era um centurião romano. E ele foi atrás de Jesus procurar uma solução para o servo que era como um filho para ele. E Jesus disse: vai, porque ele já está sarado, ele está curado. E ele creu na palavra. E chegou lá, seu servo, que era como o filho, estava curado. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, Jesus falou: tudo é possível que crê. Não há impossível para Deus. Tudo é possível. Vamos continuar crendo, vamos continuar caminhando, vamos continuar esperando em Deus, porque Deus pode sim surpreender-nos a qualquer momento. Nós, como pais, podemos continuar firmes na educação dos nossos filhos, amando-os e ajudando-os em cada passo que eles tomam, porque sabemos que Deus nos confiou eles para a glória dele. Amém? Vamos em frente? Sempre? Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa resolver? Não, não há. Há algo impossível que Deus não possa fazer? Não, não há. Há algo demasiadamente maravilhoso que Deus não possa agir? Não, não há. Então vamos em frente. Cabeça erguida para frente e confiando que Deus há de fazer o que tem que fazer em nossas vidas, na sua igreja, para a glória dele. Amém? Amém? Amém. Curvamos a cabeça e fechamos os olhos. Daqui a pouco eu vou chamar os pais aqui, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tão exemplos que o Senhor dá na sua palavra. Sou um pai que continua confiando no Senhor. E mesmo no momento de falta de fé, clamando, Pai, me ajuda na minha falta de fé. Ó Senhor, quando nós cremos, o impossível acontece. Quando nós cremos, não há nada tão difícil que o Senhor não possa resolver. E nós queremos continuar crendo nesse momento. Crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Pai, por cada um aqui presente. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelos pais que fazem parte desse corpo local. Obrigado por ser nosso Pai, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa operar, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Daqueles que estão clamando, ó Pai, com uma provisão nesses dias, que o Senhor possa trazer, ó Pai. Aqueles que estão esperando uma resposta específica durante a semana, que essa seja a semana da resposta, ó Pai. Inclusive a igreja, ó Pai, que está esperando uma resposta, uma porta aberta, Senhor. Que seja a semana da vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão clamando por uma cura física, emocional, ó Pai, que seja
semana da cura, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te amamos, ó Deus, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado nesse momento. Nos protege na volta para casa, nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.